Londrina, vamos lá? Vamos, Londrina? pra já. Vamos nessa. Estádio do Café recebe hoje o jogo do São Paulo, mas o André Cavalcante não está no Estádio do Café, pisando lá na terra vermelha de Londrina e um tumulto ali atrás, deve ser hotel de concentração, né, André Cavalcante? Boa tarde. Justamente isso, Nivaldo Preto. Boa tarde para você, boa tarde, Fox. Estamos aqui em frente ao hotel que serve de concentração para o São Paulo, aqui em Londrina. Uma aglomeração quase que constante de São Paulinos à frente do hotel. Pelo menos ali uns 20, 30 São Paulinos nesse momento. O São Paulo que teve uma recepção calorosa na chegada a essa cidade aqui do norte, do interior do Paraná. Ontem, muita gente apareceu por lá no aeroporto de Londrina para recepcionar o São Paulo. Até por questões de segurança, a equipe pegou um ônibus ainda na pista do aeroporto e saiu desse aeroporto por uma saída ali lateral já dentro do ônibus, mas todos os jogadores saudados pelos torcedores, até um princípio ali de caos, mas na verdade um princípio de trânsito além da conta para uma cidade como Londrina. Em questão de 15, 20 minutos o ônibus conseguiu finalmente sair ali do aeroporto, mas os torcedores estão muito felizes com esse retorno do São Paulo por aqui. São Paulo que não jogava em Londrina desde 2013, um amistoso contra o próprio Londrina, a vitória do São Paulo naquela ocasião por 2-1. Hoje a parada é diferente, é jogo importante, não é amistoso, é jogo eliminatório contra o PSTC, uma equipe pequena, é verdade, mas que desde o ano passado já estava na primeira divisão do Campeonato Paranaense, terminou no 4º lugar no estadual do ano passado e justamente por isso chega a Copa do Brasil de 2017. Escalação do São Paulo é um mistério, o técnico Rogério Ceni tem fechado praticamente todos os treinamentos no CT da Barra Funda, mas a gente tem um provável São Paulo com Sidão no gol, Bruno na lateral direita, Rodrigo Caio, Maicon e na lateral esquerda Júnior Tavares, 3 jogadores no meio campo, João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero, e na frente Luiz Araújo, Cueva e Lucas Prato, ou seja, São Paulo com força máxima em busca do único título que o São Paulo, tricampeão mundial, ainda não possui, que é justamente o título da Copa do Brasil. Do outro lado, como eu falei, uma equipe modesta do interior do Paraná, mas reveladora de jogadores importantes do futebol brasileiro, por exemplo, o Jadson, que hoje está no Corinthians, começou justamente no PSTC, o Fernandinho do Manchester City, o Rafinha do Bayern de Munique, e Kleberson entre eles. Kleberson pentacampeão mundial com a seleção brasileira na Copa de 2002. Inclusive, o Kleberson divulgou há poucos instantes, enviou, na verdade, há poucos instantes, um vídeo motivacional para os jogadores do PSTC fazerem bonito diante do São Paulo. Vamos acompanhar então o vídeo do Kleberson, pentacampeão mundial em 2002. Amigos, que Deus acompanhe vocês e que vocês possam fazer o melhor que o PSTC sabe fazer. E é surpreender. E nisso vocês são muito bons. Sucesso para vocês, boa sorte. Vou estar acompanhando aqui dos Estados Unidos. Eu espero que seja um final feliz para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Fala. Tá aí, portanto, a palavra do Kleberson incentivando os jogadores do PSTC. Ao fundo vocês podem ouvir dos torcedores do São Paulo cantando o hino do clube. 28 mil ingressos colocados à venda, Preto e amigos do Boa Tarde Fox, no Estádio do Café. Vale a gente explicar essa história, né? O PSTC manda seus jogos em Cornélio Procópio, uma cidade a 50 quilômetros daqui de Londrina, mas por lá o estádio Ubirajara Medeiros é muito acanhado, capacidade apenas para 2 mil lugares. A Polícia Militar não liberou o jogo para acontecer por lá e o jogo acontece em Londrina, uma cidade relativamente próxima. O torcedor do PSTC vai conseguir também chegar até aqui a Londrina para acompanhar essa partida, mas o que se espera é uma torcida, a maioria esmagadora de torcedores são paulinos, cerca de 95% dos torcedores serão são paulinos. 12 mil ingressos já vendidos até esse momento, mas até a hora do jogo o que se espera é que tenhamos algo próximo dos 28 mil lugares ocupados. Prieto e amigos do Boa Tarde Fox. Muito obrigado, André Cavalcante. As informações ao vivo de Londrina. A qualquer momento o André volta com mais informações desse jogo PSTC e São Paulo pela Copa do Brasil. Exclusiva transmissão aqui no Fox Sports. Já já o Ribeirão vai falar a respeito da escalação que o André trouxe do time do São Paulo. Nós vamos colocar na tela. Mas antes, vamos até a FERJ, Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol, para saber do Ricardo Lais se já temos fumaça branca. Decisão. Onde será a decisão da Taça Guanabara? Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Ricardo Lais.
Oi, Preto. Hoje o jogo está marcado para o estádio Newton Santos e com torcida única do Fluminense. Então aquela informação que a gente tinha dado lá antes, na primeira participação no Boa Tarde Fox, é a informação que prevaleceu, a reunião ela terminou, então a gente tem essa definição de hoje. Mas a gente tem que lembrar e ressaltar o seguinte, amanhã tem uma reunião, às 13h, no Tribunal de Justiça, com a presença dos interessados, né, os presidentes dos clubes, do Flamengo, do Fluminense, e principalmente o juiz responsável pela liminar, que determina a torcida única para os clássicos na cidade do Rio de Janeiro. Então, a tentativa dos dois clubes de tentar reverter essa liminar para o jogo, né, acontecer com torcida mista, né, a torcida do Flamengo e também do Fluminense. Aí tem um outro detalhe, mais uma polêmica, porque se o jogo, olha só, se o jogo for como tá realmente decidido hoje, com torcida única do Fluminense no Newton Santos, nenhum problema. O presidente do Botafogo, que a gente acompanhou agora há pouco a sua manifestação, ele não se opõe. Agora, se o jogo for com torcida mista, no caso dessa liminar ser revertida, aí o Botafogo se opõe, e pela divergência que tem com a direção do Flamengo, de ter o torcedor rubro-negro no seu estádio no Newton Santos. Eu acho que fica bem claro para a gente, para o telespectador, principalmente para os torcedores do Fluminense e do Flamengo. Hoje o jogo está marcado para o Newton Santos, com torcida única do Fluminense, porque teve o sorteio aqui na reunião para saber quem ia ser o mandante, né? O mando é da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, mas tem que ter aquele time do lado esquerdo, né, da tabela, que seria o mandante, o Fluminense. Portanto, aquela informação que a gente tinha dado lá no início lá do programa é a que prevaleceu. E a gente volta com mais novidades. O presidente do Flamengo ainda não saiu da reunião, então a gente está aguardando aí o Eduardo Bandeira de Mello se pronunciar, Preto. Muito obrigado então, Ricardo Lai. A notícia é essa, a reunião ainda não acabou. Neste momento o jogo pode ser no Newton Santos. A reunião acabou. Mas o Bandeira não está lá dentro ainda? É o cafezinho que tem, o presidente do Flamengo, do Fluminense tem um bom relacionamento, então estão lá naquela resenha, né, o Preto, mas em seguidinho eles saem aqui, a gente tem a chance de ter a manifestação dos dois, mas o presidente do Botafogo já saiu, como a gente conferiu aí ao vivo no Boa Tarde Fox. Tá certo, Lai, muito obrigado. Então, a princípio, Newton Santos, mas amanhã tudo pode mudar. Vamos aguardar. E você aguarda para comprar seu ingresso também para assistir a decisão Fluminense e Flamengo. Estávamos falando de São Paulo e PSTC na Copa do Brasil. Vamos então à escalação do time do São Paulo. Colocando na tela para Gustavo Ribeirão, confirmando. Esse é o provável time que vai a campo, Ribeirão? É o provável porque o Rogério Ceni tem esses jogadores à disposição e a escalação que ele tem colocado em campo quando tem esses jogadores prontos para atuar. Deve voltar com o Sidão no gol, o Denis jogou no fim de semana, e aí ele tem o Bruno com o Rodrigo Caio, o Maicon e o Júnior Tavares fazendo a linha defensiva. O Júnior Tavares começou muito bem a temporada, o São Paulo buscava o lateral esquerdo, acabou encontrando nesse garoto o jogador para ser o titular. João Schmidt com o Thiago Mendes, que faz uma grande temporada também, e o Cícero, que volta depois de cumprir suspensão. Cueva, titular absoluto dessa equipe, e à frente o Luiz Araújo com o Lucas Prato. Para mim, o Lucas Prato deve ser o titular, o Gilberto deve ficar no banco de reservas, como o Wellington Nem, que também é um grande reforço que o São Paulo ganha para as próximas rodadas do Paulistão, da Copa do Brasil também, um jogador que sofreu uma lesão quando chegou, mas será muito importante quando voltar a ter 100% de condições, deve ser titular desse time do São Paulo. E aí o Rogério vai ter que quebrar a cabeça. Como encaixar o Luiz Araújo, que vai muito bem, o Cueva também, o Wellington Nem voltando, tem grande qualidade, foi uma contratação de peso que o São Paulo fez. Então é um São Paulo que vai ganhando corpo e com muitas opções para o Rogério trabalhar. Tá certo. Transmissão hoje exclusiva Fox Sports. O jogo da Copa do Brasil entre PSTC e São Paulo, direto do Estádio do Café, em Londrina. Um São Paulo que vai louco para atacar, mas também para evitar levar mais gols, gente. Vamos colocar informações para cruzar e você entender do que eu estou falando. Olha só, o São Paulo, então, gols marcados, 17 gols marcados em 6 jogos. Aí tem uma média ótima de 2,83 por partida. Gols sofridos, isso que preocupa bastante. 13 gols em 6 jogos. Detalhe, todos eles
no Paulistão. A média é super alta, mais de 2 gols por partida, porque é 2,16, né? Então 2 e um pouquinho, digamos assim. O São Paulo só não sofreu gols em jogos eliminatórios, por exemplo, lá na Florida Cup contra o River Plate e contra o Corinthians. Inclusive, tem uma ironia do destino aí. Naquela época, o ataque estava sendo bastante questionado, bastante cobrado, porque essas duas partidas acabaram em 0-0 e foram para os pênaltis. Então não conseguiu marcar, mas também não levou. Já no Paulistão, a história é bem diferente, como vocês viram. E sobre esses gols sofridos pelo São Paulo, algo que a gente tem que destacar também, o São Paulo tem levado muitos gols no segundo tempo, quando o jogo já está com um placar favorável para o time, e aí o adversário consegue se impor e em algumas ocasiões até complicando para o São Paulo. No caso, o empate com o Novo Horizontino foi assim no último fim de semana, contra o Mirassol também o São Paulo deu esse vacilo. Então é um trabalho que o Rogério Ceni vai ter que fazer, e muito agora com os seus jogadores. É foco, concentração durante todo o jogo. A partida está com resultado bom para o São Paulo, mas não pode perder esse foco, essa concentração dentro de campo, senão acontece o que vem acontecendo. É um trabalho que o Rogério deve estar fazendo nos bastidores do São Paulo, mas que os jogadores têm que entender para dentro de campo não voltarem a deixar um resultado que era positivo virar, né, ou às vezes um empate até com aquele sabor de derrota. PSTC em São Paulo, a partir das 7h30 da noite, ao vivo e exclusivo aqui no Fox Sports. Quem vencer o jogo lá em Londrina, no Estádio do Café, avança na Copa do Brasil. No caso de empate, disputa nos pênaltis. E quem vencer nos pênaltis passa, evidentemente, né? Tá certo? Vamos lá agora, olha, bastidores de uma entrevista do Paulo